Bem-vindo a mais uma aula de nosso curso. Estamos convencidos que o tema em foco será de seu total interesse. Curso de Radiestesia Básica em 12 lições. Lição 10. Gráficos em Radiestesia. Tópicos da lição 10. Gráficos em Radiestesia. Dê pause e leia atentamente o que vamos estudar. Ou veja também a versão em PDF. É preciso ter em mente que a radiestesia não é apenas o uso do pêndulo, mas também de várias outras ferramentas auxiliares úteis. Dentre elas estão os gráficos. Vejamos nessa lição sobre os gráficos. Mas o que são os gráficos, né? Em radiestesia, os gráficos são desenhos, diagramas, figuras geométricas com ou sem escrita com objetivo específico. Existem centenas de gráficos utilizáveis na radiestesia. Tipos de gráficos. Há gráficos em radiestesia para os mais diferentes tipos de prospecção. Haja vista que, fundamentalmente, eles são usados na radiestesia mental, gráficos para análise ou mensurações. O biômetro de Bovins, biômetro de Enel, disco equatorial, gráfico de Wood, escargot-seletor, psicométrico de Belizal, psicométrico de Lafoyer, são alguns gráficos. Veja nessa tela, gráficos emissores ou irradiadores. Esses gráficos têm a função de emitir, compensar ou anular vibrações de diversas origens ou características variadas. Cruz Atlântica, Vesica Piscis, pirâmide plana, baguá, espiral, Shin, escape, turbilhão. Gráficos aplicativos. Esses gráficos possuem várias utilidades dependendo de cada caso. Eles podem servir para dinamização de determinado evento ou objetivo, para materialização ou cristalização de algo que se queira atingir ou obter. O decágono, irania e alta vitalidade. Gráficos para blindagem psicoenergética. São gráficos que servem para proteção contra magia, feitiçaria e congêneres. É preciso deixar claro que as chamadas feitiçarias não passam de manipulação e emissão de energias nocivas. Veja aí o quadrado mágico. Gráfico para blindagem ou antimagia tem exatamente um efeito semelhante aos remédios para melhorar a imunidade. Citamos o quadrado mágico, forma IAV, escape, símbolo místico, 9 círculos, escudo, antimagia. Veja alguns deles mostrados nessa tela. Gráficos de estabilização de energias ambientais. Todos os equipamentos eletrônicos ou elétricos possuem emissões de energias nocivas aos seres humanos, aos animais e vegetais. E esses gráficos bloqueiam essas energias. Dê pause e leia atentamente a tela para compreender melhor. Os gráficos de estabilização das energias nocivas combatem ou anulam as vibrações secundárias emitidas pelos aparelhos eletrônicos, como forno de micro-ondas, telefones celulares, televisões, monitores, sobretudo de tubos catódicos, computadores, máquinas de lavar, refrigeradores, etc. Veja um exemplo. Gráficos semicirculares. Os gráficos semicirculares expandem-se consideravelmente depois de 1900. Nessa época surgiram variados gráficos com distintas utilidades. Veja um deles como mostrado na tela. Gráficos para a saúde. Sistemas orgânicos, localização de órgãos enfermos, condições anatomofuncionais, causa de distúrbios orgânicos, origens de desarmonias vibracionais, enfim,
são vários gráficos. Gráficos para prospecção em geobiologia, taxa vibracional ou comprimento de onda, o biômetro de Bovis semicircular, régua geobiológica, tipos de ondas nocivas, radiação ionizante, detecção de origem de ondas nocivas e vários outros. Gráficos para pesquisas agrícolas, pesquisas de semente, avaliação de solo, adubagem química, adubagem orgânica, período de plantio e descanso do solo, entre outros. Veja esse gráfico. Gráficos para pesquisas parapsicológicas, metafísicas e esotéricas, escala biométricas especiais, análise dos chakras, raios portais, portais interdimensionais. Veja esse gráfico de portais, raios portais, gráficos especiais. Nesse curso vamos mostrar e explicar acerca de alguns gráficos que consideramos importantes para o principiante em radiestesia. Trata-se do escape e do decágono. O escape é a abreviatura para símbolo compensador de André Philippe. É um símbolo porque, por princípios de analogia, representa as forças naturais operacionais no universo. Veja esses dois exemplos, ou essas duas versões. Philippe, sério pesquisador radiestésico, chegou à concepção desse símbolo baseado no poder dos algarismos e sua correlação gráfica. Veja essa versão segundo Antônio Rodrigues. Dê pause e leia atentamente. Escape possui uma eficiência comprovada nos casos de pessoas expostas a radiações potentes e nocivas, como, por exemplo, funcionários de centrais elétricas, emissoras de rádio, televisão e vários outros. Serve também para proteção doméstica. Os aparelhos eletrônicos e elétricos, principalmente aqueles que possuem mecanismo de giro anti-horário, são geradores de verde negativo, que falamos em aulas anteriores, e podem ser protegidos pelo escape. Neutralização de geopatologias. As geopatologias em radiação caracteriza-se por ambientes físicos saturados ou emissores ou carregados de ondas nocivas originárias do subsolo. E por meio deste gráfico, você poderá proteger-se das influências da rede Hatma e da rede H. Para desfrutar de um sono tranquilo e reparador, você poderá colocar o escape embaixo do travesseiro ou mesmo no estrado da cama, abaixo do colchão. São algumas aplicações deste gráfico. Veja alguns exemplos elucidadores. Não há dúvida que o escape agrega um poder executivo surpreendente, podendo se manifestar nas mais variadas formas. Veja esses exemplos que tiramos do livro Medicina da Habitação, de Jacques Lamaia. Dê pause e leia atentamente algumas aplicações que Jacques Lamaia mostra em seu livro. Veja esse exemplo. Recomendamos para que você dê pause e leia atentamente os exemplos, as testemunhas. Alguém teve a ideia de colocar o escape dentro das carcaças plásticas dos computadores. Então, alguns computadores começaram a apresentar defeitos estranhos. Veja mais essas duas testemunhas que utilizaram o escape. Dê pause e leia atentamente para ter mais informações do poder deste gráfico.
Você poderá encontrar esse gráfico na internet. Basta pesquisar. Veja mais esses exemplos. Até aqui foram as palavras de Jacques Lamaia. Com esses testemunhos, podemos ter uma pálida ideia do poder deste gráfico. O decágono é uma figura plana geométrica de 10 lados, ou seja, com 10 lados. Sob o ponto de vista matemático, no decágono podemos traçar 35 diagonais distintas. Esse decágono é uma figura útil também na radiestesia. Veja aqui nessa tela a história do decágono. Dê pause e leia atentamente. 2 radiestesistas belgas que o desenvolveram. As aplicações do decágono são múltiplas, mas inicialmente você necessita compreender o conceito do poder da palavra escrita ou verbalizada. Leia atentamente essas telas. Veja esse extrato que extraímos do nosso curso de terapias vibracionais, mostrando a origem da palavra, do verbo, do que se fala. A palavra tem poder. Veja nesse extrato aqui também as palavras do Dr. Rudolf Steiner sobre os seres que usavam o poder da palavra. Dê pause e leia atentamente. O decágono é um instrumento muito útil ao radiestesista. Leia atentamente essas considerações de um pesquisador e radiestesista chamado Antônio Rodrigues. Leia atentamente. Você poderá aplicar o decágono em muitas situações. A experiência de centenas de radiestesistas ao longo de décadas diz que a maioria dos gráficos deve ser posicionado na direção do norte magnético. Leia atentamente esta tela. Qualquer objeto, ao ser manipulado por qualquer pessoa, impregna-se de vários tipos e subtipos de energias. Em face a isso, ocorrem as chamadas remanescências ou impregnações, alterando as avaliações. Esteja atenta, nesse caso, também com os gráficos. Por medida profilática e otimizante, sugere-se que sempre coloque o testemunho dentro do decágono, e assim melhorará o efeito da avaliação, partindo do princípio da física quântica que todo corpo possui uma vibração e um comprimento de onda específico. Torna-se perfeitamente aceitável a elaboração de um remédio vibracional. Nesse caso, você poderá utilizar o decágono, procedimento para elaborar um remédio homeopático vibracional. Dê pause e leia atentamente esta tela e as orientações para você produzir um medicamento vibracional. Leia atentamente o passo a passo de como fazer, como utilizar o gráfico, o decágono, para produzir um remédio vibracional. Você também poderá utilizar o decágono para produzir ou elaborar um floral. Escreva com tinta preta o nome do floral sobre uma tira de papel e coloque no decágono. Confira nessa animação, nesta imagem. As aplicações do decágono são múltiplas. Entretanto, o objetivo deste curso é voltado para o principiante na radiestesia. Dessa forma, não vamos nos aprofundar muito.
Penduloprax 6, prática 19, sintonia gráfica. Providencie uma cartolina branca ou papel cartão, faça 20 quadrados de 6 por 6, conforme mostrado nesta tela, e faça exercícios para descobrir qual é o símbolo que está nos cartões. Leia atentamente, passo a passo, de como utilizar este exercício, e assim poderá melhorar sua capacidade de previsão. Prática 20 é a sintonia humana. Providencie também cartolina branca ou papel cartão e faça 24 quadrados de 6 por 6 e coloque figuras, conforme você vê nesta tela. Você também poderá perguntar nesse exercício se a pessoa é jovem, é criança, é idoso, é do sexo masculino, é do sexo feminino. Ou seja, você vai se exercitar. Dê pause e leia atentamente. Voltamos a insistir que não desanime com seus fracassos. Prossiga se exercitando diariamente. Esses exercícios é um preparatório para você quando tiver que trabalhar com fotos ou pessoas reais. A radiestesia é uma ferramenta multimodal, sendo aplicável em praticamente todos os campos do conhecimento humano, mas requer seriedade, responsabilidade e aprimoramento. E somente com exercícios você vai se aprimorando. Pratique persistentemente até conquistar a confiança em suas prospecções. Praticar é indispensável. Veja na próxima lição. Radiestesia em florais, os 38 florais de Bach e vários outros temas. Te vejo na próxima aula. Até lá!